Bom, nós estamos no livro, então, de Miqueias. Ele é um profeta. Dentro dos livros da Bíblia, ele está dentro da classificação dos profetas menores. Por que menores? Ah, porque eles eram menos importantes, porque eles pregaram menos? Não, não tem nada a ver com isso. Eles são classificados como profetas menores simplesmente porque eles conseguiram sintetizar mais a palavra de Deus, tudo aquilo que Deus passou para eles. Então, né, eu já expliquei aqui algumas vezes, mas só lembrando vocês, que a nossa Bíblia, ela não é cronológica. Por isso que quando nós começamos o estudo da Bíblia, nós começamos pelo livro de Jó, porque ela não é cronológica, a classificação da nossa Bíblia não é cronológica. Ela é classificada no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros lá de Moisés, né? Depois vem os livros históricos, depois vem os livros poéticos e depois os proféticos. Dentro dos livros proféticos estão os profetas, mas aí eles fizeram uma classificação, né, os teólogos, em profetas maiores e profetas menores, por conta do tamanho dos livros. Os primeiros livros dos profetas são os profetas maiores, né, que nós estudamos e que são 4: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os demais são tidos como os profetas menores, né? Tem que cantar música para lembrar dos profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Nós estamos no 6º profeta menor hoje, né? Depois vai ter Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E aí nós fechamos o Antigo Testamento. Então, gente, como eu disse para vocês, né, quando a gente estudou o livro de Reis, que inclusive a gente finalizou o livro de Reis na outra turminha, deixa eu fechar meu WhatsApp que vai ficar com esse barulhinho aqui chato. O que eu falei para vocês? Gente, prestem atenção no livro de Reis, porque o livro de Reis, que dura 400 anos, que são os reis que passam pelo povo de Israel, que depois de Salomão divide os 2 reinos, Reino do Norte e Reino do Sul, é aí que vai ser levantado o ministério profético. É aqui que vai vir, o Senhor vai levantar os profetas exatamente para profetizar nessa época. Por quê? Porque depois de Davi, enquanto Davi era rei e que o governo era único, que não tinha divisão dos reinos, né, o Senhor conseguia falar com Davi. Conseguia colocar o povo, Davi conseguiu trazer o povo para um monoteísmo, para uma adoração simplesmente a Deus. Depois Salomão continuou, construiu o templo, tudo, mas como Salomão se perdeu, acabou acontecendo o quê? Divisão dos reinos, e nisso entraram muitos reis, tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul. E durante esses reinados, nós já estudamos, foram mais ou menos, em média, 39 reis. Desses 39, apenas 4 foram reis bons. O restante foram todos reis maus. E nós sabemos o para que o profeta, nós já estudamos isso nos outros livros. Para que Deus levanta um profeta? Deus levanta um profeta para trazer o povo que está desalinhado para um alinhamento. Para trazer o povo que está fora do caminho dele para o caminho dele. Então, Deus sempre vai fazer isso. É para isso que serve um profeta. Todas as vezes que nós estivermos alinhados, conseguindo ouvir a voz de Deus, conseguindo captar, responder tudo que o Senhor está trazendo para nós, ele não vai usar profeta. Mas todas as vezes que você tiver meio baratinado, com as emoções à flor da pele, não está conseguindo ouvir Deus falar, está confuso, está com dificuldade, está passando uma situação tão difícil que você não escuta Deus, com certeza ele vai levantar um profeta para falar com você, para te alinhar, para te trazer a vontade dele. E foi isso, e exatamente isso que Deus fez durante esses 400 anos, né? Ele trouxe os profetas. Então, Miqueias não é diferente. Só que aí, gente, o que a gente não entende, né? O que muita gente acaba, o que acontece com o nosso raciocínio? Nós vamos lendo a Bíblia, a gente vai achando assim, primeiro veio o profeta Isaías, depois veio Jeremias, depois veio Ezequiel, depois veio Daniel, mas não é assim que acontece. Por quê? Esses profetas dos livros da Bíblia estão todos misturados no tempo, entre esses 2 reinos. Então, eles eram o que a gente chama de contemporâneos.
Então, enquanto Miqueias estava profetizando, também estava profetizando Isaías, também estava profetizando Oséias, mas cada um num lugar diferente, tá? Deus, ele é um Deus que ele não deixa ninguém para trás, né? No dia do juízo, ninguém vai poder dizer, Senhor, mas a tua palavra foi pregada lá no Brasil, mas aqui na minha aldeia eu nunca ouvi falar do Senhor, não vai existir isso. Porque o Senhor levanta em todos os lugares. A Bíblia fala que o Senhor Jesus vai voltar quando o evangelho for pregado nos 4 cantos da terra. Vai chegar o evangelho. De uma forma ou de outra, seja através da internet, seja através de um missionário, seja através de uma pregação, vai chegar a todos nós. E aqui não era diferente. Então, o que acontece? Enquanto Deus... Então, nós sabemos que tem o reino do norte e sabemos que tem o reino do sul. Para quem não estava na aula passada no livro de Reis. Né? O reino do norte ficou com 10 tribos e o reino do sul ficou apenas com 2 tribos. Cláudio, por que 10 e por que 2? Porque, vocês se lembram, as tribos vieram dos filhos de Jacó, né? Formaram-se então 12 tribos, na verdade, menos José, que era um filho, que Jacó abençoou os 2 filhos de José, então ficaram 12 tribos assim, tá? Com 2 netos. Então, são 12 tribos, né? Que na época de Davi era um reino só. Salomão, um reino só. Só que Salomão se perverteu lá com aquelas mulheres e tudo mais, dividiu-se o reino, ficou 2 tribos no reino do sul e 10 tribos no reino do norte. E aí nós temos a divisão, que nós chamamos de reino do norte ou Israel, reino do sul ou Judá, tá bom, gente? Então, aqui nesse contexto que nós estamos, o profeta Miqueias estava onde, Cláudia, nessa altura do campeonato? Bom, nessa altura do campeonato, Deus levantou Oséias para pregar para o reino do norte, para as 10 tribos lá. Deus levantou Isaías para pregar só para Jerusalém, que era a capital do reino do sul, dessas 2 tribos do sul. Né? E Deus levantou Miqueias para pregar para o povo mais simples do Reino do Sul. Vocês estão entendendo? Vocês se lembram que eu expliquei para vocês que, né, quando era um reino único, Jerusalém ficou como a capital, que é onde Salomão construiu o templo. Porém, quando dividiu, né, o rei que ficou com o reino do norte ficou com muito medo do povo ter que ficar descendo no reino do sul para adorar a Deus no templo em Jerusalém. Então, o que esse rei fez? Ele criou 2 capitais religiosas no reino do norte, Dan e Betel. E acabou que a capital política do reino do norte era Samaria. Então, visualizem aí, reino do norte tinha uma capital chamada Samaria, a capital política, onde o rei ficava. Mas ele construiu 2 bezerros de ouro e colocou em Dan e Betel, porque era muito extenso a região e o povo subia para adorar esses bezerros, né? No Reino do Sul, a mesma capital política era a capital religiosa, Jerusalém, onde ficava o templo. Então, Deus levantou um profeta, que era Oséias, para pregar no Reino do Norte, levantou Isaías para pregar só em Jerusalém, no Reino do Sul, na capital, onde estava o templo, onde tinha os reis, onde estavam os líderes religiosos, e levantou Miqueias para pregar para o restante desse povo, para ninguém, né, ninguém depois chegar com a justificativa diante do Senhor de que não ouviu a repreensão do Senhor, não ouviu o realinhamento. Gente, isso é uma coisa do caráter de Deus, certo? A Bíblia vai dizer lá em Salmos que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Sim, a base do trono dele é justiça e juízo. Mas adiante dele vai a misericórdia. O que é misericórdia? Já falei para vocês também o que significa essa palavra misericórdia. Misericórdia. Mísero, miséria. Córdia, coração. Colocar o seu coração na miséria do outro. É isso que Deus faz conosco. Ele coloca o coração dele na nossa miséria. Por isso ele tem misericórdia.
né? É uma coisa que Satanás não tem. Já contei aqui para vocês, não sei se vocês se lembram, né? Eu já contei para vocês um livro chamado Vaso para a Honra, de uma autora chamada Rebecca Brown. Ela é muito polêmica, né, no reino gospel, no mundo evangélico, aí no mundo gospel, mas ela tem esse livro que é maravilhoso, é um livro sobre obediência, e no prefácio desse livro ela traz uma situação, porque ela foi levantada por Deus com um ministério de resgatar satanistas do reino do satanismo, e ela estava nesse ministério tirando pessoas do satanismo, quando a igreja dela se levantou contra ela, tava a própria igreja, né, alguns líderes religiosos se levantaram contra o ministério dela, o que não é novidade, né, gente? Porque quando Jesus se levantou, os fariseus que deveriam apoiá-lo, que eram aqueles que sabiam toda a lei, foram os que mais judiaram de Jesus, os que mais confrontaram Jesus, os que inclusive levaram Jesus para ser preso e depois morto junto com o povo, os que induziram o povo a crucificar Jesus. E aí, ela disse que ela acordou 3 horas da manhã com uma ligação, e na hora que a pessoa ligou, ela falou alô, e o do outro lado era um satanista, e ele disse: o seu Deus é um Deus fraco. Nós, ao menos, temos um código de honra entre nós. Nós nos unimos contra vocês. Vocês não se unem. Nós não precisamos nem nos esforçar para destruir vocês. Vocês mesmos se destroem. Por quê? Porque o Deus de vocês é fraco. E desligou o telefone na cara dela. E aquele momento foi igual uma facada no peito dela, porque ela estava pagando um preço imenso para tirar aquelas pessoas do satanismo, e a própria igreja, os próprios líderes que eram para apoiá-la, orarem por ela, intercederem por ela, eram os que estavam metendo pau por trás. E Satanás, sabendo disso, usou um satanista para falar isso. E ela disse que naquele momento, 3 horas da manhã, ela caiu de joelho e começou a orar e chorar e falar: Deus, por favor, me leva para falar do teu amor àqueles que não te conhecem. Não me deixa mais dentro da igreja falando para crente. Por favor, Senhor. E ela chorou, chorou, chorou. E até que o Espírito Santo de Deus falou audivelmente para ela: filha, eu amo a minha igreja. Satanás diz que eu sou fraco, porque a minha força está na minha misericórdia. E isso ele não tem. Então, de fato, o nosso Deus é poderoso e ele é forte exatamente porque a força dele, o caráter dele é imbuído desse sentimento de misericórdia. Ele olha para nós, mesmo nós fazendo, a gente desobedecendo, às vezes cometendo um pecado, sabendo que é pecado, ele olha e vê a nossa miséria. E ele coloca o coração dele nessa miséria. E ele dá uma segunda chance, ele dá uma terceira chance, ele nos traz de volta, é isso que o nosso Deus faz. E aqui, Miqueias está pregando, né, nesse livro, para o povo pobre lá do Reino do Sul. Enquanto Isaías está pregando para o povo rico, para Jerusalém, para a nata, para a nobreza lá, os reis, né, os líderes religiosos ali, Miqueias é levantado por Deus para pregar para o pessoal pobre. No entanto, a mensagem de Miqueias não engloba só esse pessoal, né? Porque esse pessoal cai na idolatria porque os líderes levaram o povo todo para a idolatria. Então, imagina que nesses 400 anos, eles passaram 95% do tempo em idolatria, tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul. Eles estavam idolatrando, né? Porque só tiveram 4 reis bons, e esses reis bons foram destruindo altares, mas era muita coisa, imagine, gente, eram 4 séculos, né, de maldade. E aí, o que acontece? Deus usa Miqueias para falar algumas coisas que ele usa os profetas também para falar. Nós vamos ver, inclusive, né, uma passagem que Miqueias, até vou ver aqui para vocês para dizer, né, que Miqueias fala praticamente a mesma coisa de Isaías. Então, no capítulo 4 de Miqueias, ele vai usar 3 versículos que é praticamente as mesmas palavras, as mesmas coisas que o profeta Isaías fala.
Por quê, gente? Porque o Espírito é o mesmo, né? Eu não sei se vocês têm hábito, né? Com certeza vocês têm hábito de ouvir pregações, ouvir coisas de outros lugares. Vocês podem ver, vocês pegarem uma pregação lá da Europa, pegar uma pregação lá dos Estados Unidos, pegar uma pregação aqui do Brasil, vocês vão ver que o Espírito, dependendo do ciclo que nós estamos vivendo, o Espírito movimenta as mesmas coisas. Ele estabelece as mesmas coisas, porque é assim que Deus trabalha, né? Aqui não era diferente. Oséias não conhecia Miqueias, mas Oséias estava pregando uma coisa lá, era a mesma coisa que Isaías estava pregando aqui e que Miqueias estava pregando aqui. Todo mundo contemporâneo. E depois vocês vão ver nos outros profetas que eles praticamente pregavam a mesma coisa mesmo sem se conhecer. 100 anos de diferença, uma coisa linda, extraordinária. Por quê? Porque é o mesmo Espírito. Então, o que acontece? Né? O livro de Miqueias, ele vai trazer, então, ele vai ser dividido em palavras de juízo e julgamento e palavras de esperança. Porque o nosso Deus é assim, né? Ele traz para nós um confronto, dizendo e falando a verdade de como ele age, como são as leis dele e o que nós estamos ou não desobedecendo, e depois ele nos dá promessas. É assim que é o nosso Deus. Olha, se me ouvirdes e me obedeceres, comereis o melhor dessa terra, né? Lá em Êxodo, acho que é Deuteronômio, nós vamos ver o Senhor falando, olha, eis que põe diante de ti a bênção e a maldição. 2 caminhos eu coloco diante de ti. O Senhor nunca vai nos esconder nada, por mais difícil que seja aquilo que ele tem para falar para nós. E aqui não é diferente. Deus traz, então, no capítulo 1, 2, 3 e 4, avisos e acusações contra o povo. Tudo aquilo que eles estavam fazendo de errado e qual juízo viria sobre o povo. Gente, como eu falo, o estudo bíblico não é o que a gente vai estudar aqui não é uma coisa muito, muito, muito aprofundada, porque nós temos 1 hora para resumir um livro todo. Mas eu gosto de fazer essa coisa um pouco, talvez um pouquinho mais superficial e trazer uma ou outra reflexão, porque isso é suficiente para a gente gravar na cabeça. Nós precisamos fazer uma base na nossa mente para depois aprofundar. E o que acontece é que a gente vai escutando pregações, tudo aleatória, e a gente não cria essa base. Então, nós precisamos criar essa linha de raciocínio para depois estudarmos a fundo e o Senhor falar a fundo. Mas aqui não quer dizer que Deus também não vai falar, com certeza ele vai falar. Então, o que acontece? Né? Miqueias, então, traz toda a acusação, o que eles estavam fazendo. Primeiro, idolatria. Segundo, os líderes religiosos, os profetas, que estavam se levantando dentro dos templos, né? Eles estavam totalmente corrompidos. Eles só profetizavam coisa boa para quem dava presente, para quem eles iam ganhar alguma coisa em troca, né? Não é muito diferente de hoje em dia, né, gente? Já viu? Começa a adular muito um líder, um profeta, você vai ver que ele vai se mostrar. É só bênção que traz de profecia para sua vida, né? Então, e também ele trouxe acusações contra os próprios reis. Por quê? Eles estavam explorando o povo para enriquecer cada vez mais, trazendo uma diferença, uma desigualdade social imensa. Os pobres viviam na miséria e os ricos viviam naquele lugar e cada vez crescendo mais. E os líderes religiosos, que eram quem podiam trazer juízo, que podiam trazer um norte, podiam trazer uma advertência para que esses reis, para que esses juízes acabassem igualando, né, a parte social, trazendo justiça para os pobres, eles não faziam isso. Então, estava algo que estava chegando no coração de Deus como uma coisa terrível, né? Estava chegando no coração de Deus como uma coisa terrível. E aí, nós vamos ver o profeta Miqueias sendo levantado e dizendo, olha, o Espírito Santo de Deus está sobre mim, e ele me deu poder, amor pela justiça e coragem para apontar a transgressão de vocês. Esse é o verdadeiro profeta. Deus traz dentro dele. Gente, olha, não sei se vocês conhecem alguém com ministério profético, né? Ministério profético, não estou dizendo dom de profetizar, tá?
Dom de profecia, dom de revelação, um pastor pode ter, um missionário pode ter, né? Uma pessoa que ensina a palavra pode ter. Estou dizendo ministério profético, né? É diferente de um ministério pastoral, é diferente de um ministério de ensino, né? Uma pessoa que dá estudo, como é que é o nome, gente? Esqueci agora, daqui a pouco eu lembro qual é esse ministério, né, de ensinar a palavra de Deus. Um profeta, não tem nada que corrompe um profeta. Ele Deus traz dentro dele uma indignação, uma justiça moral, que ele se levanta para realmente chacoalhar o povo, para apontar. Sabe, uma pessoa que vocês conhecem, que tem um ministério profético, que vocês vão ver, se vocês prestarem bem atenção, vocês vão ver, essa pessoa, ela é extremamente clara com relação a pecado, e se você for conviver com ela também, é a Flávia, nossa amiga, lá de Anchieta. Ela tem um ministério profético. Você vai ver que a régua moral do coração dela, de dentro dela, é extremamente afinada com Deus, né? Ela é o tipo de pessoa assim que você fala, puxa vida, nem fui na academia, o cara veio me cobrar, que nem aconteceu comigo, né? Falei para ela, ai, Flávia, eu nem fui na academia esse mês, o pessoal lá da academia veio me cobrar mensalidade. Poxa, que injustiça. Injustiça nada, estava lá à sua disposição. Você não foi, né? Mas você é aluna lá, então você tem que pagar, você não foi porque você não quis. Falar na lata, você fica até assim, ó, desconcertada. Você fala, poxa, mas é porque é o ministério dela. Ela tem isso, ela não passa a mão na ferida, ela não coisa. O profeta é assim, vocês vão ver na palavra de Deus. Ele fala porque Deus dá para ele um amor pela justiça, um amor pela palavra, e esse profeta zela pela palavra. E ele é imbuído de um poder mesmo do Espírito Santo, com uma coragem, uma ousadia, que a pessoa fala, ela não está com medo de você ficar chateado com ela, não. Ela está com medo de você ir para o inferno com essa atitude sua, entendeu? É assim o profeta. E Miqueias era assim, né? Um profeta levantado por Deus no meio daquele monte de outros líderes e profetas também corrompidos. Deus levanta Miqueias, que tem um livro com o nome dele. O nome Miqueias significa quem é como o Senhor, quem é como Yahvé, né? Então, vamos lá ler, nós vamos ler como a gente sempre faz, e vamos ler alguns trechinhos, né? Porque eu estou dando aí um apanhado. Quero que vocês abram, por gentileza, Miqueias, capítulo 3, versículo 8. Quem achar, pode desligar o microfone e ler, por gentileza. Mas, quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e justiça, para declarar a Jacó a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Ouçam isto, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo que é justo, que constrói... Pode terminar até o 10. Que constrói em Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Amém, Leide, obrigada. É isso. Vocês viram no verso 8, como diz? Graças ao poder do Espírito de Deus que está sobre mim, né? Estou cheio de força e de amor pelo que é justo, ou de justiça em algumas Bíblias. Aqui, eu gosto dessa daqui minha, que diz assim, olha, deixa eu ler aqui no 3:8 aqui, é parecido com a da Leide. Estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força para declarar a Jacó suas transgressões e a Israel seu pecado. Ele estava cheio do poder de Deus, amor pela justiça e pelo juízo de Deus, a ponto de confrontar, sem medo de morrer, sem medo de nada, o pecado, tanto de Jacó quanto de Israel, tanto do reino do norte quanto do reino do sul. É isso que Miqueias foi levantado. E aí, gente, o que acontece? Ele também, né, profetiza, então, que Deus levantaria, por conta de todos esses pecados que eu citei para vocês, Deus levantaria uma nação extremamente opressora,
para destruir o Reino do Norte, e também uma nação muito forte e poderosa para levar cativo o Reino do Sul. No entanto, não sei se vocês vão se lembrar, no livro de Isaías, nós lemos que o rei Ezequias, né, que era um rei do Reino do Sul, ele teve um momento que ele orou a Deus. Por quê? Porque quando a Assíria veio e destruiu o Reino do Norte, vocês vão se lembrar disso, por conta dos 4 reis bons que haviam no Reino do Sul, Deus ainda deixou o Reino do Sul sem ser levado cativo ou destruído 100 anos. Então, aquelas atitudes dos 4 reis bons deu ainda ao povo 100 anos sem destruição e sem a ira de Deus vir. Atrasou o juízo de Deus. E nesse momento, o que acontece? Né, que eles estão profetizando. A Síria vem, destrói, né, o Reino do Norte, extirpa da face da terra. Expliquei já para vocês. Esse povo foi simplesmente aniquilado. Eles se misturaram tanto, porque os assírios eram assim, eles bagunçaram a identidade do povo, que lá no Novo Testamento, esse povo são os samaritanos no Novo Testamento. Não era um povo limpo, legítimo, o povo escolhido, porque eles estavam já misturados com os assírios. E aí, vendo toda essa destruição, os profetas falaram também para o Reino do Sul que viria. O que acontece? Chegou um tempo que a Síria invadiu o Reino do Sul. Vocês se lembram disso? A gente estudou isso. Invadiu o Reino do Sul, só que invadiu o Reino do Sul e cercou Jerusalém. Fez um cerco na capital. E aí, o profeta Ezequias, o rei Ezequias, que era o rei da época, ele foi no templo, se humilhou diante de Deus, começou a clamar ao Senhor, e o Senhor ouviu a oração dele e mandou Isaías ir lá e falar: olha, pode voltar, que eu vou fazer a Síria voltar para lá por conta da oração tua, por conta da tua humilhação, por conta do teu clamor. E é isso que acontece. Os assírios, então, acabam não destruindo, não tocando no Reino do Sul, né? Por conta dessa atitude desse rei bom. Então, gente, o que isso ensina para nós? Gente, não tem nada que movimente mais o coração de Deus do que um coração quebrantado e contrito, do que um coração arrependido. Gente, confissão e arrependimento move o mundo espiritual. Move o mundo espiritual. Às vezes as pessoas acham que muita oração, muito jejum, muito clamor, vai para monte, sobe. Às vezes a pessoa continua na mesma simplesmente porque não se arrepende, porque não reconhece que errou, porque no fundo tem um orgulho ferido e ela não quer reconhecer. Então, pecado confessado é pecado perdoado. Só que quando você não confessa e não se arrepende, aquilo fica aberto e Satanás vem. E não adianta, o juízo de Deus vem, porque a palavra de Deus fala que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E aqui, o que acontece? Então, a Síria acabou não tocando, né, no povo do sul. Eles bateram em retirada. Só que depois dos 100 anos, como o juízo de Deus já estava determinado, porque o povo de fato não se arrependeu. O povo de fato, embora alguns reis que viessem ainda conseguiram, né, destruir alguns templos, destruir alguns altares, mas muita coisa o povo fez. E aí, gente, uma coisa também quero trazer para vocês, já falei algumas vezes, mas nós temos que entender que o mundo espiritual é igual o céu, o mundo espiritual é igual um banco, certo? Ou você acumula crédito de justiça, ou você acumula débito, que são créditos de injustiça. Então, imagine vocês, seria justo um Deus onde uma família inteira peca anos e anos, e de repente, de uma forma automática, um se converte e todo aquele débito fica para trás? Não é justo. Mas a palavra de Deus fala que se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos limpar, para nos remir de toda a nossa iniquidade. Então, essa pessoa que se converte,
ela precisa clamar e confessar e se arrepender, né, clamando a Deus por misericórdia por conta daqueles créditos de injustiça. Para que o sangue de Jesus venha e passe por tudo aquilo que foi levantado diante do mundo espiritual de crédito de injustiça. Olha, faz um teste que eu vou falar para vocês. Isso daí é uma coisa de você só analisar. Olhem e pesquisem os pregadores que hoje são, assim, pregadores que estão fazendo total diferença no mundo, né? Que fazem uma diferença, pastores que você vê e fala, puxa vida, mas que bênção! Nossa, que bênção que a Ana Paula Valadão é, que bênção que o Thiago Brunet é, que bênção que a Viviane Martinello é, algumas pessoas que a Thalita Pereira é, algumas pessoas assim, tá? Não tô falando aqui que eles são as pessoas que eu considero, mas assim, pessoas que estão em destaque. Olhe para a vida deles. Veja se eles vieram de um berço cristão. Veja como eles foram instruídos na palavra. Veja o crédito. Ah, eu sou fruto da oração da minha avó. Eu sou fruto da oração da minha mãe. Eu sou pastor porque minha mãe profetiza. Porque, gente, essas pessoas lá de trás foram construindo créditos de justiça diante de Deus. Herança, legado de bênção. A Bíblia fala que o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas a bênção, a maldição vai para a 3ª e 4ª, mas a bênção vai até 1000 gerações. Então, imagina o crédito de justiça. Então, o que acontece? Né? Toda a injustiça durante esses 400 anos que o Reino do Sul teve, mas teve 4 reis bons, esses 4 reis bons creditaram 100 anos a mais para eles. Porém, e os outros 300 anos de maldade? O juízo ia vir de qualquer jeito. Só que como tudo que Deus faz é justo, é extremamente justo, por óbvio que ele tinha uma mensagem de esperança para todos, não era para todos. Era para os remanescentes, os fiéis, aqueles que não se dobraram a Baal. Ele levaria ao cativeiro, o povo ficaria no cativeiro, só que ele tinha a palavra de restauração. Depois eu vou trazer vocês, que são os meus remanescentes, de volta. E eu vou instalar vocês de novo na terra de vocês. E eu vou fazer de vocês uma grande nação. Vocês serão restabelecidos e vão ser conhecidos por todas as nações. Hoje, nós sabemos que a nação de Israel, né, existem muitos que são cristãos, que creem em Jesus, mas muitos que não creem, mas eles são uma nação tão pequena, às vezes menor do que muitos estados do nosso Brasil, e são conhecidos no mundo todo. Eles são destacados na tecnologia, na ciência, em tanta coisa, né? Israel é um lugar que quase não tem água, mas eles emprestam água para as regiões vizinhas. Por quê, gente? Porque eles estão debaixo de uma palavra, eles estão debaixo de uma promessa. E a palavra que sai da boca de Deus, o profeta Isaías vai falar isso, a palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia. Faz o que lhe apraz. Então aqui o povo foi para a Babilônia, sim, Miqueias fala que o povo vai ser levado cativo, vai, mas ainda vai voltar um remanescente. Porque precisava voltar esse remanescente para que se cumprisse a palavra de Deus, que Deus deu a Davi dizendo, do teu trono não faltará sucessor. E virá um que governará eternamente, que será o Messias, que será um rei eternamente. E aqui, gente, no livro de Miqueias, tem essas palavras proféticas também. Então, capítulo 1, 2, 3 e 4, primeira parte, vão ser de acusações e avisos. E o capítulo 5, 6 e 7, embora tenha um pouco misturado aí os pecados e iniquidades, mas o profeta acaba intercalando todas as promessas de esperança para esse povo, né? Todas as promessas. Então, vamos lá. Uma das coisas que eu quero falar com vocês aqui é o quê? Um dos pecados que estava tendo na época, deixa eu ver aqui se eu acho onde está em Miqueias. Poxa, eu anotei no livro de Levíticos e de Números, mas não anotei no de Miqueias, mas tudo bem. Deixa eu ver se eu acho aqui.
que era o quê? O que esses reis estavam fazendo com o povo pobre? Não sei se vocês vão lembrar, quando a gente estudou Levíticos e Números, que existia uma lei chamada Lei da Terra, onde uma pessoa que era dona de uma terra, que a família ficou muitos anos naquela terra, mesmo que ela devesse muito, ela não podia tirar aquela terra dela. Era considerado um bem de família, um direito inviolável. Só que o que estava acontecendo? Nessa época de Miqueias, o Reino do Sul estava tão corrupto, os líderes religiosos, junto com os reis, queriam uma ganância tão grande, uma corrupção, uma cobiça tão grande de ter mais e mais, ficar mais e mais, enriquecer mais e mais, que eles estavam vendendo as terras dos pobres, o que era veementemente proibido pelo Senhor, por conta dessa lei da terra. Lá, vai estar lá em Levítico 25, 23, depois vocês podem ler, e Números 36, 7. Porque era um bem de família, não podia vender a terra dos pobres. E eles estavam fazendo isso. E Deus estava, assim, indignado por conta dessa atitude deles. E por isso também o profeta Miqueias acabou falando para o povo, né? E aí, gente, como sempre, né, que eu disse para vocês, tudo que Deus faz, Deus traz o juízo, mas também traz a esperança. Lá em Apocalipse, nós vamos ler nas cartas que o apóstolo João acaba escrevendo, né, as cartas para 7 igrejas. Vocês podem ler lá, muito interessante, como é que é o jeito que Deus age. Né? O Senhor, ele começa a falar muitas coisas que as igrejas têm feito de bom, mas aquilo que está incomodando ele, aquilo que ainda está faltando santificar, ele também fala. Olha, eu tenho visto o seu esforço, eu tenho visto que você não tem se dobrado a Baal, eu tenho visto isso. Porém, tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Deus, então, gente, esse é o modus operandi do nosso Deus, do nosso Pai. Ele sempre vai querer nos levar a um nível mais alto. Não só de santidade, para a gente se tornar santo, uma pessoa perfeita para ele, não. É porque quanto mais santificado, mais separado nós estivermos do pecado, mais profundo nós vamos nele. Mais a gente conhece sobre ele, mais ele se revela a nós, né? E aqui é tão interessante, né, que deixa eu ver aqui, onde foi que eu anotei, que tem uma palavra, uma passagem que o Senhor fala o quê? Quando ele vai acusar o povo, ele fala, olha, o meu julgamento vai vir sobre vocês, o meu juízo vai vir. E vocês se lembram lá em Êxodo, quando Moisés sobe no Monte Sinai, no cume do monte, Deus aparece com trovão, com coisa, o povo fica apavorado? Pois é, aquela vez eu apareci para fazer uma aliança com vocês. Agora eu vou aparecer desse mesmo jeito para trazer juízo sobre vocês. Só que ao mesmo tempo ele diz, olha, porém, como um pastor, eu vou trazer os meus remanescentes de volta. Eu vou agrupá-los novamente. Eu vou instalá-los novamente na terra que eu prometi aos seus antepassados. E eu vou restaurar a sorte deles. Restaurar a sorte de Sião, né? E aí ele diz, olha, esse templo que vai ser destruído, ele vai ser destruído, mas ele vai ser reconstruído. Tanto é que vocês se lembram, o templo é destruído, o povo vai cativo para a Babilônia, depois que passa o tempo do cativeiro, começa a vir. Vem Esdras para começar a reconstruir o templo, vem Neemias para começar a reconstruir os muros e a cidade. Então, tudo isso se cumpre. Tudo que Deus usa os profetas aqui para falar se cumpre lá na frente. Né? Já que a gente estudou tudo isso, agora dá para a gente fazer os links, né? Nós conseguimos fazer esse link, esse raciocínio. E aí, gente, né? Vamos ler aqui a promessa de restauração. Vamos para o capítulo 5. Alguém lê para mim do 7 ao 14, por gentileza. Capítulo 5, do 7 ao 14.
Bora, gente. Cadê vocês, gente? Como assim? Vai ler. Aí. Eu leio. Ah, Camila vai ler. Vai lá. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos como orvalho da parte do Senhor, como aguaceiro sobre a relva. Não porá sua esperança no homem, nem dependerá dos seres humanos. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leão forte entre os rebanhos de ovelhas. Leão que, quando ataca, destroça e mutila a presa, sem que ninguém a possa livrar. Sua mão se levantará contra os seus adversários e todos os seus inimigos serão destruídos. Naquele dia, declara o Senhor, matarei os seus cavalos e destruirei os seus carros de guerra. Destruirei também as cidades da sua terra e arrasarei todas as suas fortalezas. Acabarei com a sua feitiçaria e vocês não farão mais adivinhações. Destruirei as suas imagens esculpidas e as suas colunas sagradas. Vocês não se curvarão mais diante da obra de suas mãos. Desarraigarei do meio de vocês os seus postes sagrados e derrubarei os seus ídolos. Com ira e indignação me vingarei das nações que não me obedeceram. Beleza. Aí nós vimos então que o Senhor vai trazer juízo àqueles que não obedecem, mas vai poupar e vai trazer restauração, um tempo maravilhoso para aqueles que são os remanescentes, né? Aqueles que ficaram fiéis até o fim, e isso é muito lindo. O versículo que para mim é um dos mais lindos do livro de Miqueias, né? Para mim, na verdade, é o mais lindo. Tá no capítulo 6, versículo 8, onde Deus declara, né? Define qual é o desejo do coração dele, daquele que anda com ele. Como é que ele quer que nós andemos com ele, né? Tá no 6, verso 8. E ele não fala, ó, nação de Israel, ó, não sei o que, ele fala, ó, ser humano. Eu vou ler aqui, tá? Capítulo 6, grifa na sua Bíblia, porque é lindo, verso 8. Ó, ser humano, ele já te revelou o que é bom. E o que Yahvé exige de ti, se não apenas que pratiques a justiça, ame a misericórdia e a lealdade, e andes humildemente na companhia do teu Deus. Grifa aí na sua Bíblia, andes na companhia do teu Deus. Às vezes a gente acha que andar com Deus é andar com um monte de regra, né? Seguindo um monte de regra para ele se agradar da gente. Na verdade, andar com Deus é tê-lo como companhia, né? Não é fazer as coisas certinhas de religiosidade. Tanto é que nós vamos ler na Bíblia, nós vamos ver vários momentos onde o Senhor falava, olha, vocês fazem rituais vãos, sacrifícios todos vãos. Eu não recebo nada disso, meu ouvido está fechado. Eu não gosto nem de olhar. O que sobe para mim eu tenho nojo. Porque, de fato, eles me clamam, a Bíblia fala, eles me chamam, eles clamam com a boca, mas o coração está longe de mim. Então, eu sempre pego no pé de todo mundo que anda comigo, até porque é um lema meu de vida. Senhor, eu quero que o Senhor se agrade da motivação do meu coração. Eu quero que o Senhor se agrade daquilo que eu estou fazendo, porque ninguém está vendo, mas é para ti. É para o Senhor ver que eu te amo. É para o Senhor ver que o Senhor é o amor da minha vida. Né? Aqui está falando, olha, pratica a justiça. Aquilo que você sabe que é justo, faz. Tenha misericórdia. Coloque o seu coração na miséria do outro. Só assim você vai conseguir amar o outro. Né? Anda com lealdade, com fidelidade. Atenta para os meus mandamentos. E anda humildemente na minha companhia. Né? Anda na minha companhia. Não é só vem e se humilha diante de mim. Não me clama humildemente. Me pede as coisas de forma humilde. Não. Anda na minha companhia. De forma humilde, sabendo quem eu sou, sabendo quem você é, que você vai descobrir que você é muito mais do que você imagina para mim. Né? Quando a gente realmente entra na presença de Deus com a certeza do que a gente é pó, ele consegue colocar a gente num lugar onde
talvez nós não estaríamos se nós estivéssemos com soberba no coração, né? Não conseguiríamos, porque daí, quando a pessoa tem um pouco de orgulho, um pouco de soberba, não consegue, né? Ela entra na presença de Deus assim como um senhor, né? E um filho, né, entra na presença do pai com intimidade, com alegria, com sensação e com certeza que é filho. Esses dias eu ouvi como é o nome dela? A Lu Melpídio falando algo muito lindo. Ela disse assim, engraçado como Satanás, ele muitas vezes tenta nos intimidar com as coisas que Deus está fazendo por nós ou que ele vai fazer por nós, né? Em que sentido? Por exemplo, um pai, quando convida um filho para comer em casa, o prazer dele é que o filho coma. O prazer dele é o filho comendo. Fala, pai, que delícia que tá essa comida. E o pai, come mais um pouco. Olha, tem isso aqui também. O pai tem prazer em ver o filho se deleitando, se deliciando numa mesa com ele. Assim é o nosso pai. A Bíblia fala que ele prepara uma mesa para nós perante os nossos inimigos. E o nosso cálice transborda. Isso é assim, indignação para Satanás. Como é que esse Deus prepara uma mesa farta para um ser que não merece? Para um ser que ele está o tempo todo pentelhando para pecar, para errar, para maltratar o coração de Deus com erro. Mas a misericórdia de Deus nos alcança, e quando a gente se humilha diante dele, olha, vai ter uma passagem aqui, eu acho que aqui em Miqueias mesmo, que vai dizer que o Senhor se deleita, ele tem prazer em ter misericórdia, porque é dele que surge isso, uma fonte dele, ele é isso. E aí, gente, para a gente encerrar, né, o capítulo 7, 8, vai falar do exílio, né, do povo lá da Babilônia, e a esperança. E a esperança, o exílio e a esperança. E eu quero ler com vocês também, alguém pode ler, por gentileza, o capítulo 7, versículo 18, 19 e 20. Tá bom? Lê aí para mim, desliga aí seu microfone e lê aí, por gentileza. Vou ler aqui. É o 17? 18? É o 18, 19 e o 20. Capítulo 7, último capítulo, 18, 19 e 20. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados, na antiguidade. Amém. Veja bem que o profeta diz, quem é que pode se comparar a ti? Que perdoa os nossos pecados e não se lembra da transgressão daqueles que são remanescentes, não é de todos. Ele não se lembra daqueles que são remanescentes. Os remanescentes são aqueles que estão o tempo todo tentando acertar, que quando erram vão pedir perdão, né? Ele está dizendo, o Senhor não permanece irado para sempre. Pelo contrário, teu prazer eterno é demonstrar o teu amor, e em algumas versões vai dizer demonstrar a tua misericórdia. Ele tem prazer em fazer isso quando a gente se arrepende. E aí, gente, fala que ele vai ter de novo compaixão de nós, pisando as nossas maldades e atirando os nossos pecados nas profundezas do mar. Tem um jargão muito comum dentro do nosso meio, né? Que diz que o Senhor lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Aqui tem esse mar do esquecimento não existe na Bíblia, mas tem alguns momentos que o Senhor vai falar, tirei nas profundezas do mar. O que é isso? O que significa isso? É uma metáfora querendo dizer assim, olha, eu vou lançar num lugar que é irrecuperável. Para você lançar algo, se você lançar algo na profundeza do mar, tem jeito de você recuperar, gente? Não tem jeito de recuperar.
E é isso que o Senhor está querendo dizer. Olha, quando você se arrepende, pede perdão, o sangue de Jesus te purifica daquele pecado e eu lanço no mar, né? Eu lanço no mar, nas profundezas do mar, e aquilo é irrecuperável. Nem que você venha me lembrar daquilo que você fez, eu não lembro mais. E é tão engraçado, tem um autor de um livro, chama Corrie ten Boom, que completa nas profundezas do mar, e ela completou na Bíblia dela. E lá tem uma placa dizendo, é proibido pescar, né? Para nós nos lembrarmos que é proibido pescar. A partir do momento que você pediu perdão, a partir do momento que o Senhor remiu, é proibido você pescar. Satanás sempre vai tentar lembrar a gente do nosso passado, mas nós temos que ter em mente o que a palavra diz. E a palavra diz que nem o Senhor se lembra mais daquilo que nós confessamos. Isso é tão verdade. Quem ouviu o testemunho do pastor Antônio Carlos, aquele testemunho imenso e maravilhoso de 2 horas daquele velhinho, ele vai contar um momento onde ele tem um arrebatamento, né? Ele está praticamente morto e ele se encontra com Jesus. E depois de um tempo lá, conversando algumas coisas, o Senhor mostrando algumas coisas para ele, ele disse que ele vira e abriu um telão na frente dele, naquele momento. E aí ele ficou assim maravilhado, porque ele começou a ver a história dele desde ele se formando no ventre da mãe, né? Ele começou a ver ele beber tudo e foi passando. Só que teve, como se fosse um filme mesmo, só que teve um momento do filme que estava meio apagado assim, sabe? E ele tinha mais ou menos 6 para 7 anos. Só que ele parou e falou assim, Senhor, e aquela parte? E aí o Senhor falou para ele, essa parte eu não sei, eu não me lembro. Olha, gente, que coisa incrível! Só que ele se lembrava que era aquilo que estava apagado ali. Ele se lembrou que foi uma vez que ele foi na casa de um amigo, um amiguinho, né? A mãe foi na casa de um conhecido e ele levou ele, o amiguinho tinha vários carrinhos e ele levou um carrinho embora. E quando a mãe viu no outro dia que ele tinha roubado um carrinho, corrigiu ele, deu algumas palmadas na mão dele e pediu para ele ir para o quarto orar. E ele foi para o quarto e ele orou, né? E depois a mãe levou ele lá para devolver o carrinho. E ele, na hora que ele estava vendo o filme, gente, ele lembrou da cena, porque estava apagado, mas o Senhor não se lembrava. Então isso é incrível porque a palavra de Deus diz que ele lançou nas profundezas. E se ele lançou nas profundezas, ele não se lembra mais, foi apagado do nosso livro, da nossa história. Amém? Por isso é tão importante a gente pedir perdão, né? Porque o sangue de Jesus nos lava e nos limpa de todo pecado, ele é fiel e justo para isso. E aí, no verso 20, que é o último versículo do livro de Miqueias, vai dizer que o Senhor vai mostrar a lealdade dele a Jacó, o amor de misericórdia dele a Abraão, conforme ele prometeu, e todos os antepassados da antiguidade. Vejam que Deus é um Deus de promessa e de geração, né? Ele estava fazendo aquilo ali, não por conta do povo, ele ia restaurar não só por conta do povo, mas porque ele um dia deu uma palavra para Abraão, dizendo, Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. E de fato serão, porque a vinda do Messias, Jesus veio e ele virá de novo. E na outra vez que ele vier, se você ler o livro de Miqueias inteiro, você vai entender que aqui ele fala sobre o Messias, sobre o governo messiânico de Jesus, que ele virá de novo. E a primeira coisa que ele vai fazer quando ele vier, ele vai destruir o mal e vai fazer com que os remanescentes sejam estabelecidos na terra, agora sem o mal, para que eles reinem eternamente, como ele determinou, como o Senhor determinou lá atrás para Abraão. Serão benditas todas as nações da terra, são muitos os remanescentes de toda a terra, que contemplarão o povo único, que vai ser governado pelo nosso Senhor Jesus. Amém? E aqui nós encerramos o livro de Miqueias. O próximo livro é o livro de Naum, mas a próxima aula vai ser a continuação da outra turminha, tá? Que nós vamos entrar no livro de Crônicas. Então, essa turminha que vai para Naum é pulando a próxima semana, na outra, daqui 15 dias. Amém? Glória a Deus. Obrigada pela presença de todos.